Fala galera, hoje eu estou trazendo para vocês a continuação da nossa resolução, da prova de matemática do Enem de 2019. Então nessa parte 2 de hoje serão resolvidas 12 questões. Beleza? Então você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, não esqueça de deixar sua curtida, seus comentários, que em breve virão as partes 3 e 4, além dos demais conteúdos que eu estou sempre trazendo aqui para vocês. Então vamos direto lá para as nossas questões. Bom, questão 1. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Então, vamos lá, resolver nossa questão aqui. Bom, ele fala que as linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas. E as colunas indicam os dias da semana. Então, aqui nas linhas, é a quantidade acertada de cada aluno. Então, vamos lá. O primeiro quem que é? A Ana. Então, a Ana, na segunda-feira, porque as colunas é os dias. Aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A Ana, na segunda-feira, acertou 3. Depois, na terça, 2. Na quarta, 0. Na quinta, 1 e na sexta, 2. Então, temos que ver quantas questões foram acertadas cada dia por cada aluno e fazer o somatório, porque ele quer saber o dia que teve mais acertos. Então, basta somar. Vamos lá, temos que somar cada coluna, certo? Porque a gente quer saber cada dia, quantos acertos teve cada dia. Então, tem que pegar o acerto de cada aluno naquele dia. Certo? Então a Ana na segunda acertou 3, o Bruno na segunda acertou 3, o Carlos na segunda 2, o Denis na segunda 3 e a Érica 0. Então a gente faz esse somatório aí. Na segunda-feira eles juntos tiveram 11 acertos. Já na próxima coluna aqui, que é da terça-feira, fazendo somatório, 10 acertos. Somando a terceira coluna, que representa a quarta, 10 acertos. Somando a próxima coluna, quarta coluna que representa a quinta-feira, 10 acertos. E na sexta-feira, que é a última coluna aqui, somando 10 acertos. Então, chegamos à conclusão que o dia que teve mais acertos foi a segunda-feira, a alternativa A. Bem tranquilinha essa questão, né? Vamos para mais uma aqui. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação aqui da figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro, e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Beleza. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Então vamos lá, um enunciado bem grande, né? Então, o que quer dizer aí? Que o ciclista já tinha uma catraca lá com 7 centímetros de diâmetro e agora ele quer pôr mais uma que dê uma volta mais 50%, né? 50% a mais do que ele já tinha. Então, 1,5, certo? A cada volta completa dos pedais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos calcular o comprimento da primeira catraca, que a gente já sabe o diâmetro, né? Então, conseguimos achar o raio, que é metade, e a fórmula do comprimento é 2πr.
Vamos considerar π igual a 3 aqui na nossa resolução. No fim, a gente substitui. Vamos deixar primeiro em função de π. Então, substituindo aqui, 2 vezes 3 vezes o raio, que é metade do diâmetro, 3,5, 21 centímetros. Então, quando dá uma volta completa dos pedais aqui, 21 centímetros. Ou seja, a catraca deu um giro, andou 21 centímetros. Agora, para a segunda catraca completar esses mesmos 21 centímetros, tem que ser avançar 50% a mais, que é o que eu disse. Então, já não é mais só uma volta, é uma volta mais 50%. Então, é uma volta e meia. E vamos montar lá a nossa fórmula. 2πr significa o comprimento da circunferência, então é uma volta. Então a nova tem que dar uma volta mais metade de uma volta. Então metade de 2πr é só πr. Então somando isso, teremos 3πr para a segunda catraca. Tranquilinho até aí, né? Multiplicando aqui, né? Deu 9R2, porque é o raio da segunda catraca, né? Substituímos o π por 3, né? 3 vezes 3, 9R2. Só que esses 9R2 tem que ser para completar 21 centímetros, porque é uma volta completa aqui, ó. Então, 9R2 igual a 21 centímetros. Isolando R2, vamos chegar em 21 dividido por 9. Como é o diâmetro, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Porque ele não quer o raio, ele quer o diâmetro. Multiplicando por 2, ficou 42 sobre 9. E vamos chegar no resultado de 4,67. Que é a alternativa C. Vamos lá para mais uma questão. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza, alerta laranja e o alerta vermelho. Bom, o que o alerta cinza diz? Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade inferior a 40%. Já o laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar abaixo de 30. E por fim o vermelho, que vai ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 e a umidade relativa do ar inferior a 25. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Bom, tá aí o gráfico aqui para vocês. Decorrido os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1 foi emitido um alerta cinza, no dia 12 um alerta laranja e no dia 13 um alerta vermelho. Então está aqui nosso gráfico, que vai do dia 0 até 16 aqui, né? Mas na verdade é do dia 1 ao dia 15, que é o que ele disse aqui, 15 dias de validade. E ele fala que no dia 1 teve um alerta cinza, no dia 12 um laranja, no dia 13 vermelho. E a pergunta, ele quer saber em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente. Então temos que analisar as informações que a gente tinha aqui, o que tem que acontecer para cada alerta ser emitido e ver se eles foram emitidos de forma correta, se aconteceu o que teria que acontecer, né, para ele ser emitido. Bom, novamente, um enunciado bem grande. Então, aqui eu separei as informações que nós vamos precisar, né, para chegar na resolução do nosso exercício. Vamos lá, vamos analisar o dia 1 primeiro. Bom, o dia 1 foi um alerta cinza. O que tem que acontecer para o alerta ser cinza? O 1 está aqui, né? Então é essa bolinha aqui e essa aqui. A linha tracejada representa a umidade do ar e a linha contínua a temperatura. Então vamos lá, alerta cinza no dia 1, alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja inferior a 10 graus Celsius. Temperatura, que é a linha contínua, está inferior a 10? Tá, porque aqui é a linha do 10. Está inferior a 10, beleza. E a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Está inferior a 40%. Então, dia 1, temperatura inferior a 10 e umidade inferior a 40. O dia 1 está correto. Vamos para o dia 12.
Alerta laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura variar entre 35 e 40. Então tem que estar entre 35 e 40, não ser nem 35 nem 40. Vamos olhar lá no dia 12. Ó. Aqui está a umidade e aqui está a temperatura. Ó. A temperatura está exatamente no 40 aqui, se a gente olhar. Então não está entre 35 e 40, né? E a umidade tem que ficar abaixo de 30%. Se a gente olhar aqui, está abaixo, porque está no 20, mas o que fez anular essa questão aí é o 40. Então, já não vai ter. O dia 12 foi emitido de forma errada. E por fim, o dia 13, que foi um alerta vermelho, deverá ser emitido sempre que a previsão estimar que a temperatura seja superior a 40 e a umidade inferior a 25. Onde está o dia 13? Está aqui, ó. Então, vamos olhar as duas bolinhas aqui. Se a temperatura tem que ser superior a 40, linha contínua, está superior a 40 ali. Mas a umidade, que tinha que ser inferior a 25, está aqui em cima, perto do 40. Então, isso que já fez que ela tivesse errado. Então, nossa resposta será a alternativa A. Somente o dia 1 que foi emitido o alerta de forma correta. No dia 12 e 13, não. Questão 4. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, aqui, ó, a área das placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então ele quer que a gente ache a área dessa figura aqui, só que são 10 placas e no fim temos que multiplicar por 10. O que está formando aqui, ó, essa figura? Um jeito mais fácil da gente calcular. A gente pode traçar uma reta aqui, ó, dividir essa circunferência no meio. Então nós vamos ficar com uma semicircunferência aqui. E aqui embaixo vamos ficar com um quadrado. Certo? Um quadrado de lado quanto? O lado do quadrado, ó, é o diâmetro, então 40. E uma semicircunferência de raio 20. Então vamos fazer isso aí. Vamos calcular primeiro a área desse semicírculo. Se o raio é 20, a área πr ao quadrado, só que é meia circunferência, meio círculo, né? Então temos que dividir por 2. Substituindo ali π por 3,14, o raio por 20, fazendo essa conta, vamos chegar em 628 centímetros quadrados. E agora o quadrado de lado 40, basta fazer 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. E agora somamos os dois. Somando os dois, a área total, 2.228 centímetros quadrados. Só que não podemos esquecer que era uma placa só? Não, eram 10 placas. Então, temos que multiplicar por 10 e vamos chegar em 22.280 centímetros quadrados. Alternativa B. Questão 5. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, lá no início, ele falou que rende 2,7 litros cada embalagem. E ele quer saber o número de embalagens para encher 80% de uma banheira que tem capacidade de 0,3 metros cúbicos. Então, o que é a primeira coisa a se fazer? Transformar esses metros cúbicos para litros, para eu ver quantos litros eu vou precisar.
para fazer isso, uma regra de 3 simples. Só que temos que saber que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Quantos litros? São 0,3 metros cúbicos. Multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar 1 vezes x é x, é igual a 1.000 vezes 0,3. Então, 300 litros. Então, essa banheira aqui, ó, esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. A capacidade da banheira é 300 litros. Só que vai preencher só 80%. Então, como que eu calculo a porcentagem de alguma coisa? Basta eu multiplicar a porcentagem. Ou seja, eu quero 80% de 300 litros. Então, eu vou multiplicar 80%. E o que é 80%? É 80 sobre 100. Certo? O D significa vezes o 300 litros. Então, é 80 sobre 100 vezes 300. Ou 0,8 vezes 300. Que é o que eu fiz aqui. 0,8 vezes 300. Vamos chegar em 240 litros. E para saber a quantidade de frascos, precisamos de 240 litros. Cada frasco tem 2,7 litros. Basta dividir aproximadamente 89 frascos. Alternativa C. Questão 6. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados apurados no quadro. Beleza, aqui a gente observa, ó, de 2013 era 1.050, 2014 900, 2015 850. Foi caindo então o número de acidentes. Supondo que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, o que ele falou? Que nos próximos anos que vão vir aqui, então 2016, 17 e 18, vai ir reduzindo a mesma quantidade que reduziu de 2014 para 2015. E quanto que reduziu de 2014 para 2015? 50. Era 900, foi para 850. Então vamos lá, a redução de 2014 para 2015, 50 acidentes. E mantendo essa tendência, ó, aqui reduziu 50, aqui tem que reduzir mais 50, vai para 800, aqui mais 50, 750, e vamos chegar em 2018 com 700 acidentes. Então, a alternativa D. Bem facinho essa questão aqui. Tem um enunciado bem grande, bem cansativo, assim, para tentar tirar o foco, assim, né, a atenção do candidato. Então, tem que ficar muito atento para chegar na resolução, que é bem tranquila, né? Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202, o primeiro pagamento. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204. Um mês, R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real, que deverá constar na nota fiscal, é de... Então, essa questão quer saber qual que é o valor do produto. Porque aqui, ó, ele pagou 202 porque ele parcelou e tem juros. Então,
pagou um mês depois, teve um juro, foi para 202. Já o outro, o juro de 1% aqui ao mês. Ó. Já a outra parcela foi para 204, porque foi um juro em cima da parcela anterior, porque é juros compostos. Ó. É juro em cima de juros, juros compostos. Então não é sempre R$2 ou o que quer que seja de juros aqui. É um juro em cima de juro. Então ele quer saber o valor real do produto, sem juro, né? O valor original. Para isso, vamos utilizar a fórmula do juro composto, que é o montante, que é o valor total pago, né? É igual ao capital, que é o valor inicial, que é o que a gente quer saber, vezes 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo. Vamos calcular para a primeira parcela. Ele pagou R$202. O capital é o que eu quero saber. O 1 da fórmula. 1%, certo? Aqui é a taxa de juros de 1%, que é 1 sobre 100. Se tem 2 zeros aqui, tem que andar 2 casas, né? 1 está aqui, ó, vai vir uma casa, 2 casas. Aqui está a vírgula e preenche com zeros. Então, 0,01. Elevado ao tempo, que é 1, porque é um mês. É um mês após a compra. Então, o tempo decorrido foi somente um mês e a taxa está em mês. 1% ao mês, que isso é importante. Ó. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, né? Que tudo em meses, no caso aqui. Não podia estar um em dias e um em meses. Fazendo essa conta aqui, né? Vamos chegar que o capital, ou seja, o valor inicial dessa prestação aí, original, né, à vista, seria R$200. Bom, a gente pode observar aqui que encontramos o capital, mas o capital de uma parcela, né, mas eram 2 parcelas. Provavelmente quando a gente calcular para R$204, o capital também vai dar mais R$200. E com isso vamos chegar à conclusão que o produto custaria R$400. Mas vamos calcular para ter certeza que vai dar os 200 mesmo. Então vamos lá com a segunda parcela. Montante, capital é o que eu quero, taxa de juros é a mesma, só que agora passou 2 meses, certo? Calculando aqui, lá, chegamos novamente a R$200. Então, se esse produto fosse parcelado para ela sem juro nenhum, ela iria pagar R$200 na primeira parcela, mais R$200 na segunda parcela. Ou seja, o produto custa R$400. Então, nossa alternativa aqui, B, R$400. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão. E, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, desse 1 milhão aqui, cada um tem direito a 1/3. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram R$800 mil na fábrica. Então, num segundo momento, foi R$800 mil para 4 pessoas. Então, cada um tem direito a 1/4 desses R$800 mil. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de 1.800.000 obtido com a venda, que foi o que eles investiram lá, né? 1.800.000, de modo proporcional à quantidade total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio respectivamente receberam? Então, vamos lá, como que a gente vai calcular? Primeiro a gente sabe que os 4 juntos, vamos considerar os 4 juntos aqui, colocaram R$800 mil. Cada um tem direito a 1/4, dividindo por 4, desse montante dos R$800 mil, cada um recebeu 200 mil. Em porcentagem, uma regrinha de 3 simples, né? 1.800.000 era o total, então 100%. Já 200 mil equivale a quanto? 11,11%. Então, multiplicou cruzado aqui, né? Ficou 1.800.000, x igual a 100 vezes 200 mil. Chegamos que x é 11,11%. Então, cada um dos 4 recebeu 11,11%. Só que desses 4, tinha 3 sócios
que também investiram 1 milhão no começo. Então, desse 100% menos o que os 4 juntos investiram, então 100% menos 11,11%, sobrou 88,89%. Por que a gente subtrai? Porque o quarto sócio foi lá e já pegou a parte dele. Ele não entra mais na divisão do 1 milhão. Ele pegou a parte dele, que é 11,11%. A dele é isso aí. E sobrou, então, 88,89% para os outros 3 sócios dividir entre eles. Então, dividindo aí entre 3 igualmente, ficou 29,63 para cada um dos sócios que estavam no início. Então, a resposta aqui, ó, ele quer saber dos 3 e do quarto, respectivamente. Então, tem que vir primeiro esse, depois esse. Vamos lá, 29,60 e 11,11. Então, alternativa A. Mais uma questão aí, questão 9. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais no município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Aqui cadastrou com 5. Bom, como que a gente vai montar isso? Ó, aqui está as idades e ele falou que vai receber o valor inversamente proporcional à idade, né? Então, ou seja, não é a mais velha recebe mais, a mais velha recebe menos e a mais nova recebe mais. E como que a gente monta isso? Ó? Recebido por cada empresa é inversamente proporcional. Então, a gente tem que calcular o valor dessa constante aqui para saber quanto cada empresa recebeu. E porque é inversamente, então a gente tem que dividir, certo? Então, o recebido da empresa 1 é o valor da constante dividido por 2. Se fosse diretamente proporcional, era multiplicado por 2. Já da empresa 2 é dividido por 3. Já da empresa 3 é dividido por 5. Beleza? Aí o que a gente sabe? Que os 3 recebidos dá R$ 31 mil. Então vamos somar os 3 recebidos, que é esse, esse e esse. E tem que dar R$ 31 mil. Aqui fazendo o MMC, né? Vai dar 30. 30 dividido por 2, 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3, 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5, 6 vezes K, 6K. Tudo isso igual a R$ 31 mil. Somando aí, chegamos a 31K sobre 30 igual a 31 mil. Aqui tem o 1, multiplicou cruzado. E depois isolamos o K, chegamos que o valor dessa constante aqui é 30 mil. Então, o que a gente faz agora com essa constante? Substitui aqui, que a gente descobre quanto cada empresa recebeu. Só que a gente quer todas? Não, ele só quer saber a de maior idade de uso. Então, vamos substituir só no R3. Substituindo ali, 30 mil dividido por 5, vamos chegar em R$ 6 mil. Ou seja, a empresa 3 recebeu R$ 6 mil, alternativa B. Só um parênteses aqui, ó, se a gente fizesse lá com a empresa 1, 30 mil dividido por 2, 15 mil. Ou seja, é o que eu falei, a empresa com máquina mais nova recebe mais, e a empresa com máquina mais velha, que no nosso caso aqui 6 mil, recebe menos. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Vamos para a questão 10. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que... Então aqui 2000, né? Ó. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve aumento de 7,2% em relação a 2000, ou seja, em relação a esse aqui.
Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que será em 2010. Beleza? Não é em cima desse aqui então, não mais. Ó, 10% maior do que foi em 2010. Bom, supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será... Primeiro a gente tem que calcular em 2010, porque a gente sabe que vai ser 10% maior que em 2010. E quanto que será em 2010? Em 2010 o rendimento vai ser 7,2% a mais que os 1.250. Então, vamos calcular isso aí. Rendimento em 2010 vai ser os 1.250 mais 7,2%, que eu já mostrei para vocês aí como que chega nesse número aqui, né? 7,2% de vezes 1.250. Então, o rendimento mensal em 2010 vai ser 1.250 mais um aumento de R$90, que vai ser 1.340. Agora, conseguimos calcular em 2020, que vai ser 10% a mais do que esses 1.340. Então, é os 1.340 mais 10% de, que é o vezes 1.340. Então, vai ter um aumento de R$134. 1.340 mais 134, R$1.474. Alternativa E. Questão 11. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Beleza, essa escala varia de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se essa fórmula aqui, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Bom, vamos lá, ele quer saber se é um terremoto pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Como que a gente vai calcular isso? Temos que calcular a magnitude. E como calcula a magnitude? Com essa fórmula aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Olha lá, a magnitude é 3,3 mais log da amplitude vezes a frequência, que ele deu para a gente, a amplitude e a frequência. Então substituímos ali apenas o 2.000 e o 0,2. Fazendo essa multiplicação, vamos chegar em log de 400. Log de 400 resolve aqui para a gente? Dá para calcular? Não dá. Então nós temos que mexer nesse log aí para chegar num valor que a gente consiga calcular, né? E o que a gente pode fazer com esse log de 400? Dividir. O que é 400? É 4 vezes 100. Então separamos aqui, 4 vezes 100. E o que podemos fazer com 4 e 100? Podemos montar um log de 4 e log de 100, certo? Que é uma propriedade dos logaritmos aqui. Ó. Se está multiplicando, podemos separar em duas somas. Então, log de 4 mais log de 100. E o que é o 4? É 2 ao quadrado. Então, colocamos aqui log de 2 ao quadrado mais log de 100. E o que mais que a gente pode fazer com esse log de 2 ao quadrado, né? Quando tem um elevado aqui, eu posso pegar e tombar para cá, para trás do meu log. Então vai ficar 2 vezes log de 2. E quanto que é o log de 2 que o enunciado deu? 0,3. Então vai ficar 2 vezes 0,3. E quanto que é o log de 100? Aqui é na base 10, né? Então é 10 elevado a quanto que dá 100? 10 elevado a 2. Então log de 100 é 2. Agora ficou tranquilo. Só fazer 3,3 mais 2 vezes 0,3 mais 2. Chegamos à magnitude 5,9. Vamos olhar ali na nossa tabela. 5,9 está aqui, ó, porque a magnitude tem que ser maior ou igual que 5 e menor ou igual a 5,9. Como tem o igual ali,
ele está ali dentro. Então é moderado, alternativa C. E chegamos à nossa última questão desse vídeo, que é a questão 12. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Bom, após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Número 1 representa o rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador e 5 amortecedor. Ao final, obteve-se essa sequência aí, que apresenta um padrão de formação. Então tem um padrão que a gente tem que encontrar nessa sequência aí, ó, que consiste na repetição de um bloco de números. Então ele já falou pra gente, ó, que tem um bloco de números que vai repetir, e é isso que a gente tem que encontrar. Essa sequência descreve a ordem que os produtos foram cadastrados. O item de número de posição 2015 aqui, que foi cadastrado, o que ele é? Ele é um rolamento, catalisador, amortecedor, pastilha de freio ou caixa de direção? Porque a gente sabe que cada número aqui representa uma coisa. Bom, temos que encontrar qual que é o padrão dessa repetição, qual que é o bloco de números que está se repetindo. Se a gente analisar aqui, ó, qual que é o padrão? A cada 8 números eles se repetem. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E assim por diante, de 8 em 8. E como que nós vamos achar o de posição 2015? Temos que pegar o 2015 e dividir por 8. Vamos ver o que acontece. Dividindo 2015 por 8, vamos chegar em 251 e resto 7. E aqui que está o importante. Ó. Por quê? O que está acontecendo? Teve 251 repetições desse bloco aqui. E depois sobrou 7. Ele não conseguiu repetir de novo. Então apareceu 251 vezes isso aqui e depois mais 7 números. Então é como se, vamos supor que aqui é o 251, né? Repetição. Depois mais 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então de posição 2015 é o 3. E o que representa o número 3? Vamos olhar lá no nosso enunciado. O número 3 é caixa de direção. Então, resposta nossa alternativa E. Então é isso, galera. Hoje eu trouxe para vocês a continuação aqui da resolução, né, das nossas questões de matemática do Enem de 2019. Hoje foi a parte 2. Em breve, parte 3 e 4. Não se esqueçam de se inscrever. Deixe sua curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aí estão meus contatos na tela. Quem quiser entrar em contato comigo, eu sou professor particular, professor online, né? E também presencial aqui na cidade de Juiz de Fora. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!